dia, pessoal, tudo bem? A minha palestra vai ser hoje sobre um software de visualização de dados, né? Líder global na solução que ele oferece, reconhecido entre várias soluções, várias plataformas hoje existentes no mercado, o Tableau, né? E além da introdução que eu vou dar também sobre o Tableau, eu vou explicar como ele funciona, qual é a arquitetura dele e também sobre a integração dele com serviços externos, especificadamente Python, beleza? Bom, meus contatos, tá? Hoje eu trabalho nas linhas aéreas, lá em São Paulo, né, em Barueri. Sou especialista em Tableau, certificado em Tableau e Microsoft. E também numa solução chamada Alteryx. Alteryx também é uma solução bem legal, se alguém tiver interesse em parte de integração, em gestão de dados, transformação, acho que é interessante estudar. De repente dá uma olhadinha, porque hoje ela está bem posicionada globalmente falando, né? Bom, primeiro, introdução aqui do que a gente vai falar agora, né? Arquitetura de BI, como funciona, especificadamente sobre Tableau, como que ele funciona, quais são os pontos de consideração que você tem que ter, a arquitetura, valores, cases de mercado hoje existentes, tá? E aí a gente vai falar sobre o Tab API, que é o serviço de conexão externo que o Tableau utiliza para se conectar ao Python usando a API dele, beleza? E aí, question e answers, pergunta e resposta, beleza? Bom, primeiro uma reciclagem, né? Eu imagino que poucas pessoas dessa sala trabalhem com BI, né? É muito raro eu chegar numa palestra assim e ser pessoas de BI. Bom, isso aqui é um pouco de como é que funciona hoje nas empresas, tá? Arquitetura tradicional, beleza? Eu tenho várias fontes de informação espalhadas dentro da minha companhia e de alguma forma eu preciso tirar insight disso. Eu preciso tomar decisão e rapidamente. Não posso mais perder tempo em ficar consolidando base de dados, fazendo todo aquele ETL de tratamento para depois criar alguma análise em cima. Beleza? Para isso, existem soluções hoje líderes no que elas fazem e eficientemente, beleza? O Tableau hoje, ele não faz apenas ele, né? Ele não faz integração, tratamento e limpeza de dados, ok? O que hoje ele faz no Tableau Desktop é a solução de visualização de dados, ok? Existe um outro produto que a Tableau lançou recentemente no mercado, chamado Tableau Prep, de Tableau Preparation, beleza? Essa plataforma, né, esse produto que foi lançado recente, basicamente, ele tira aquele gap de limpeza, de tratamento de dados que a Tableau hoje anteriormente tinha, para então poder se posicionar como um líder de mercado no que ela faz, que é oferecer tomada de decisão e análise de dados de maneira facilitada, beleza? Então, tendo isso em vista, depois que a gente mapeia todas as nossas fontes de informação dentro das empresas, a gente tem toda uma área de Data Engineer, ok? Que é basicamente essa área responsável por, então, fazer a ingestão de dados, fazer todo o tratamento, limpeza necessária e armazenamento num banco de dados chamado Data Warehouse, que é nada mais do que um armazém de informação de maneira histórica, onde você pode analisar os seus dados de uma maneira mais tranquila. Lembrando que esse Data Warehouse, basicamente, ele não tem relação nenhuma com o ambiente transacional da empresa, né? Você não vai, por exemplo, abrir o Tableau, se conectar no seu banco de dados de produção e ficar chamando query lá dentro, tipo, 3 horas da tarde, quando a sua operação do dia a dia está acontecendo, né? E, legal, depois que eu tenho tudo essa parte aqui de Collection e Data Engineer, então, finalmente eu posso chegar na parte que a gente está esperando, que é a visualização de dados e compartilhamento de informações, beleza? Para essa palestra específica, a gente vai abordar o Tableau Desktop, mas ele também tem outros produtos para frente, na frente de compartilhamento, de segurança e também de armazenamento dos dados que a gente desenvolve, ok? Esse compartilhamento ele pode ser feito em várias plataformas, tá? Mobile, web, tablet, Smart TV, enfim, N formas, tá? E aí, como tradicionalmente a gente conhece, usuário feliz no final, né? Se a gente tira toda essa camada de responsabilidade dele
de collection, data engineer e visualization share da mão dele, ele então tem muito mais tempo para fazer as coisas necessárias que ele tem, né? Ele, enfim, pode analisar os dados dele e tirar insights de uma maneira mais fluida, sem que ele tenha que se preocupar com a parte de como é que esse dado foi armazenado, como a gente construiu esse dado, eu quero ver essa informação de uma outra maneira. Então, tudo isso fica na mão do arquiteto de solução, beleza? E aí, toda essa plataforma, né, toda essa arquitetura que a gente acabou de falar, tradicionalmente ela pode ser tanto on-premise quanto cloud. E aí, se você escolher on-premise, máquina tradicional na sua empresa, onde você é responsável por fazer toda a parte de escalonamento, dimensionamento das máquinas. Se for cloud, você pode escolher o provedor que você quiser e criar as instâncias lá dentro, beleza? Bom, então, se a gente entendeu já que precisa toda essa arquitetura, a gente já entendeu que a gente precisa de dados e precisa de análises, beleza? Então, né, tradicionalmente, o que não é Tableau? Né? Muitas pessoas me perguntam, poxa, mas eu preciso programar alguma coisa? Não. Tá? Tableau é uma solução, hoje, de self-service. E para ela ser uma solução de self-service, ela precisa ser mais intuitiva, né? Dinâmica. Ou seja, linha de programação é uma coisa que não vai existir dentro dessa plataforma, beleza? Eu vou explicar mais para frente quando eu falo isso. E o que é Tableau, então? Se eu não preciso ficar programando para eu criar análises, então, felicidade, porque eu tiro essa camada também de responsabilidade do arquiteto de solução e do usuário da área de negócio, de ficar, então, imaginando como que isso vai ser construído, beleza? Bom, essa aqui é a cara do Tableau, beleza? É uma solução que ela funciona localmente. Você instala o software na sua máquina e você pode desenvolver as análises de N maneiras diferentes, beleza? E por que Tableau, né? Self-service, intuitivo, rápido ciclo de desenvolvimento e seguro, tá? Como eu tinha falado anteriormente, é uma solução de self-service, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar, independente do seu nível de conhecimento. Tá? Claro que, se você acabar de abrir, você não vai ser o usuário mais avançado que já existe, beleza? Então, tem uma curva de aprendizado. Mas essa curva de aprendizado, depois de 1, 2 semanas de trabalho, você já vai começar a associar o que cada funcionalidade faz e como ela faz, beleza? Intuitivo, né? Como já falei. Rápido ciclo de desenvolvimento, né? Porque eu tiro essa responsabilidade da área de negócio e essa solução, ela fica dentro da área de negócio, ela não fica alocada dentro da TI, beleza? Esse tipo de relacionamento, onde você tem que pedir informações para a sua TI, para então poder desenvolver alguma nova feature, algum novo desenvolvimento, isso não vai existir mais, tá? Daqui a um tempo, tudo vai estar dentro da área de negócio e a TI, ela está tomando uma certa imagem que muitas multinacionais já estão aderindo, que se chama Business Partner. É um usuário parceiro de negócio. Ele é um viabilizador das necessidades da área de negócio, ok? E seguro, né? Por que seguro? Porque a sua informação hoje, ela vale ouro, beleza? A sua informação, ela precisa ser armazenada em um lugar que você saiba que esteja seguro. Integração com a Active Directory da Microsoft, Kerberos, SM, ALP, enfim, vários serviços que rodam para garantir que a sua informação está segura aonde ela esteja, beleza? Gartner, só para vocês poderem entender a magnitude disso, Gartner é um instituto multinacional, tá? De pesquisa, que ele avalia várias plataformas de tecnologia da informação. E nessa frente, a gente tem o Tableau posicionado como líder já desde 2012, mas eu coloquei os últimos 4 anos, tá? Esse quadrante aqui, de leaders e visionaries, basicamente mostra que a plataforma ela cada vez mais vai tomando uma certa potência comparado com os seus concorrentes, tá? Em 2015, a gente pode observar que a gente tem já um pouco mais pulverizado, mas em meados de 2016 a gente já começa, então, já tomando uma certa distanciamento dos demais, né? Ou seja, os players vão tomando uma estratégia de mercado para fazer com que eles se posicionem de uma maneira mais estratégica perante os seus concorrentes, beleza?
E quando eu falei da questão da informação, uma das vantagens de usar essa plataforma é que ela tem mais de 80 conectores de dados diferentes, de maneira nativa, dentro da plataforma. Você instala ela e ela já instala todos os conectores necessários para você. Ou seja, eu não preciso me preocupar com drives ODBC, conectores externos, enfim. Tudo isso está embarcado dentro da plataforma, beleza? Instala os conectores do AWS Redshift, do BigQuery, do Cloudera, Splunk, enfim, N conexões. Como é que funciona a arquitetura, então? Eu tenho worksheets, dashboards e histórias. Basicamente, worksheets é onde você vai mais perder tempo. Tá? Por que isso? Porque é onde você analisa a sua informação e é onde você cria as análises individualmente. No dashboard, é onde você consolida todas essas visões e é de fato o que você vai entregar para a sua área de negócio. A história nada mais é do que uma consolidação das planilhas, só que de um modo mais agradável, um modo mais executivo, digamos. É uma apresentação de PowerPoint, beleza? Quais são os produtos hoje, tá? Tableau Desktop, Server e Online. E também o Tableau Prep, que eu não coloquei ainda. O que a gente vai falar hoje é o Desktop. O Server, basicamente, é um produto da Tableau que você tem a responsabilidade de administrar, seja on-premise ou cloud, beleza? O Online, basicamente, é um produto SaaS, né? Eles têm uma cloud privada que eles oferecem para os clientes, aonde você, então, pode fazer a publicação, né, o deploy desses painéis lá dentro, e aí utilizar toda a parte da infraestrutura diretamente da Tableau. Então, você não se preocupa com armazenamento, não se preocupa com parte de segurança, porque tudo isso é responsabilidade deles, ok? Preços, tá? Preços é uma pergunta que todo mundo faz, tá? Eu quero ter isso dentro da minha empresa. Quanto custa para mim hoje? Esse preço que eu estou passando para vocês agora é da tabela de pricing global. Ou seja, esse é a metodologia de pricing que a Tableau utiliza globalmente. Para a região Brasil, Latin América, a licença ela sofre um pequeno adicional de 20 a 30 dólares. Ou seja, considerem então algo entre 20 a 15% de adicional nesse valor. Tá? As licenças têm do tipo Creator, Explorer e Viewer. Creator é o tipo de usuário que é ADM. Tá? Ele é administrador de ambiente, ele tem várias, várias funcionalidades que só ele vai poder enxergar. O Explorer é a mesma coisa que o Viewer, tá? A diferença entre esses dois é que é a seguinte: para você ter o Viewer, que é uma licença bem barata, inclusive, você tem que ter no mínimo 100 usuários dentro da sua empresa para adquirir, beleza? Ou seja, eu preciso ter um projeto de analytics que eu tenha no mínimo 100 usuários finais, ok? O Explorer, você pode comprar quantas licenças você quiser, e aí esse Explorer ele pode fazer também criação, tá? Ele não cria novas bases de dados, mas ele faz análises ad hoc, beleza? E aí eu vou passar um vídeo para vocês antes de fazer um hands-on. Effortlessly drill into your data and use quick table calcs like run total to see the bigger picture. Connect to the data you care about, whether it's a spreadsheet, database, or big data. Access data warehouses, cloud applications, and cloud databases from a single application. Mix and match from different sources. Tableau brings all your data together in one simple view. Sort, highlight, drill down, or filter your data in seconds. In this view, you can easily spot underperforming products. With Tableau, you can keep on asking questions in the data until you discover the root cause. Change your perspective to discover something new. With a click, the scatter plot transforms into a tree map, highlighting that Western Asia has several unprofitable regions. Use drag and drop forecasts to spot trends, identify opportunities, and ask questions like, will I sell more next year? Add calculations to extend your data. Transform your
data into powerful interactive dashboards. Then customize them for different devices. Share your analysis securely on Tableau Online or Tableau Server. Your entire organization can access these interactive dashboards from any browser or mobile device to find their own answers. Tableau makes analyzing data fast, easy, and beautiful for everyone. It's designed to help you be smarter, so you can make better decisions faster. Tableau. Answer questions at the speed of thought. E aí, o que vocês acharam da solução? Faz sentido, né, agora, né? Bem legal esse vídeo porque mostra de uma maneira end-to-end, né? Você vê desde a parte de conexão de dados até a parte onde o usuário final interage com o produto. Então, é bem interessante quando você vê um projeto desse tomar proporção. E para quem é estudante, licenças gratuitas, beleza? Você pode solicitar isso no site, submeter o seu histórico de faculdade, né? Você vai ganhar 1 ano de licença e ela é renovável até que você esteja formado, beleza? Em qualquer tipo de certificado, né? Claro que certificados acadêmicos, beleza? E aí alguns business cases. Empresas bem conhecidas, né? Eu trabalho na primeira, na Azul Linhas Aéreas, mas tem vários cases conhecidos nas indústrias, né? Tanto na parte de retail, na parte de telecom, aviação, drug storage, enfim, várias soluções, várias empresas que foram adquirindo e vendo a capacidade de análise de dados que ele possui, beleza? E aí, demo session, né? Que eu ia abrir para vocês, mas eu acho que não vai ter muito tempo. Só para vocês verem a casca de como é que funciona. Aqui é a arquitetura já, eu não estou conectado na internet, né? Posso, por exemplo, vou me conectar numa base de dados de exemplo que eu tenho aqui disponível. E eu tenho aqui as minhas dimensões e as minhas medidas de análise. Se eu colocar vendas aqui, eu já vou ter uma barra para saber quanto que essa venda está me trazendo. E eu quero saber agora por tempo quanto que eu tenho de evolução. Beleza? Quero fazer segmentação por tipo de cliente. Legal, posso fazer. Agora eu quero mostrar isso de maneira dividida. Então aqui eu já tenho uma análise muito rápida, tipo self-service mesmo. Agora eu quero fazer uma análise geográfica, por exemplo. Já tenho aqui os dados de mapa, tá? Aí vou abrir agora por cidade. Eu quero ver o tamanho da bolinha, vendas, legal. E eu quero ver o tamanho, a cor de lucro na cor, beleza? Mas está muito pequeno, eu quero ajustar esse tamanho. Entenderam? Agora, só que está um pouco ainda raso, né? Então eu quero ver todo mundo assim. Beleza, já tenho uma análise aqui interativa, tá? Posso selecionar, é que eu não estou conectado na internet no caso, mas o mapa ele carrega, e a parte mais legal é a seguinte: eu estou aqui analisando meus dados e eu quero tirar esses dados daqui. Então, ó, eu já tenho todas as informações aqui tabuladas, tá? Isso, né, vai variar de acordo com o seu banco de dados. Esse aqui especificadamente é um arquivo de exemplo, beleza? Aí agora eu quero fazer uma análise de dispersão, por exemplo, lucro versus venda, beleza? Posso escolher qualquer visão aqui que eu quiser também, ok? E aí depois, vamos consolidar tudo isso. Ajusto aqui o tamanho do meu painel, né, obviamente. E aí, quero colocar ele aqui, por exemplo. Enfim, vocês já entenderam qual é a ideia da plataforma, né? Beleza? Quanto tempo eu levei para fazer isso? Coisa de 3 minutos? Mais ou menos? Isso porque é uma análise bem simples, tá? Tem coisas muito mais complexas para serem feitas. Tá? Isso, obviamente, para um usuário final, você então tem toda uma liberdade de analisar a sua informação da maneira como você quiser. Beleza? E como é que funciona essa integração com Python, né? Eu posso, então, extrair dados de N bancos de dados diferentes, tá? Não sei se vocês observaram quando eu abri o Tableau,
Isso aqui foi um projeto que a gente estava fazendo ontem, mas eu vou abrir um novo aqui para vocês. Então, isso aqui foi um hackathon que a gente organizou ontem, e esses dashboards foram a base de dados de entrega. Ó. Lembra que eu mostrei esse print? Aqui são todas as bases de dados que ele pode se conectar. Onde a sua informação estiver, eu vou lá e me conecto nela. Ok? Então, tendo isso em vista, como que essa integração funciona? Primeiro, né, essa funcionalidade ela veio a partir da 10.2, tá? E é uma conexão de serviço remoto, beleza? É um serviço externo ao Tableau. Hoje ele não oferece nativamente, ok? É um framework que possibilita a conexão e execução remota de códigos Python via Tableau. Ou seja, tudo que você executa dentro do seu Python, sei lá, Anaconda, você pode então trazer todas essas informações, esses códigos, para dentro então da arquitetura do Tableau e usar as visualizações de dados que ele oferece para isso, ok? Qual que é o ganho dessa funcionalidade? Você pode fazer análise de sentimento dentro do Tableau, modelos preditivos, todo o poder e versatilidade da linguagem dentro da plataforma, beleza? O pacote já vem com diversos pacotes por padrão e é possível executar de forma simples e integrada, ou seja, não preciso ser um machine learning engineer, não preciso ser um arquiteto de inteligência artificial, é muito simples, beleza? Esse projeto está no GitHub, beleza? Você pode baixar o projeto e instalar na sua máquina e ele vai criar um Tableau Python Server, vai instalar o Anaconda junto, caso você não tenha, ok? E ele vai realizar a instalação de alguns módulos mais simples, mais básicos. E se você quiser, pode ir instalando coisas, beleza? Instalação, né? Muito simples, você executa o instalador, ele vai te dar uma mensagem inicializando o TableauPy, o Web Service instalado na porta 9004, beleza? Como é que funciona? Basicamente é isso. Você vai, depois de instalado, você vai nesse caminho aqui dessa URL, né, dentro das suas pastas, e vai chegar nesse arquivo. Vai executar o arquivo, ele vai ligar o serviço. Beleza? Dentro do Tableau, o que você vai fazer? Você vai em ajuda, configurações de desempenho, gerenciar serviço externo. E aí você vai se conectar na porta onde ele foi aberto. Ok? E aí, como é que funciona então? Você ligou o serviço, beleza, já tem o ativo. Como que eu faço então para fazer esse desenvolvimento? Beleza, muito simples. Eu tenho uma possibilidade de criar campos calculados, ou seja, coisas que eu não tenho na minha base de dados. E aí eu tenho alguns tipos de função, scriptable, int, real ou string, onde então eu posso utilizar de acordo com o tipo de dado que ele vai fazer a saída, ok? Um pouco de como seria, né, correlação, beleza? Aqui basicamente eu tenho duas linhas de código para fazer a correlação entre vendas e lucro, beleza? Lembrando que, nesse caso, essa saída pode ser de -1 até 1. Então, é um decimal a saída, ok? Um pouco de como é que funciona, tá? Basicamente, isso aqui, para quem não veria, é uma saída de análise via Python, beleza? O que a gente fez? A gente usou a base de dados de exemplo, pegou esses dados e então utilizou para fazer as análises, mas com análises Python, ok? Análise de clusterização, beleza? Aqui é um outro exemplo que você pode colocar algumas linhas de código e fazer uma correlação entre duas variáveis, ele vai criar grupos de perfis, né? Nesse caso aqui, clientes, né? Grupos de clientes propensos a tais coisas, ok? E alguns cuidados, né, possíveis erros. Ele funciona melhor com a versão 2.7, beleza? Caso você tenha alguma versão instalada, isso pode gerar um certo conflito, ok? Funciona. Mas, assim, atualmente a melhor versão disponível ainda é a 2.7. Eles estão desenvolvendo alguns novos serviços para melhorar a performance, esse tipo de coisa, para fazer a chamada de uma maneira mais fácil.
E aí você pode editar, né? Por exemplo, eu vou fazer aquele cálculo de Python, só que eu estou considerando algumas dimensões específicas. Eu posso, então, mudar esse tipo de coisa, ok? Algumas referências, tá? GitHub, alguns artigos da Tableau, propriamente falando para como é que funciona a aplicação desse serviço externo. Alto poder no Python também, um da Tableau. E esse último link, se vocês quiserem, para baixar dentro do GitHub o projeto. Ok? Antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu não vou mostrar eficientemente na prática. Ontem, né? Tipo, a gente faz evento no sábado e aí viaja no domingo, né? Pelo amor de Deus. Tá? Eu não consegui instalar o serviço, tá? Mas assim, esse aqui já seria um exemplo prático, tá? Eu tenho isso no meu computador corporativo, só que o serviço precisa estar ligado. Deixa eu só dar uma... Beleza? Basicamente, como eu já tinha abordado para vocês, isso aqui é um script de Python dentro do Tableau. Se eu tivesse o serviço ligado e funcionando, ele estaria já executando, fazendo a chamada dentro do Jupyter. Acho que seria isso, então, gente. E aí, depois que eu faço esse campo calculado aqui, eu posso, então, utilizar de várias features que o Tableau tem aqui dentro, nada mais para incrementar as minhas análises. Beleza? Tudo que o Tableau oferece com Python integrado. Ok? Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos. Vocês têm alguma dúvida? Pode falar. Eu tenho umas duas perguntas, mas acho que as respostas são rápidas. Dúvida 1, e mais importante. Eu vi que você está usando aí o Tableau Desktop, certo? Então, e o Python, eu não sei como funciona o TablePy, ele está instalado no desktop ou você consegue instalar ele no server também? Vou fazer a segunda pergunta e te passar o microfone, tá? E a segunda é onde que eu instalo essas bibliotecas para poder usar o código que eu estou executando ali no Real Script? Opa, então, a primeira pergunta é a seguinte, você está querendo saber se você pode conectar em algum lugar que não esteja na sua máquina? Sim. É que aqui, como eu estou local, teoricamente eu teria o nome do servidor, né? E aí eu chamaria lá dentro. Se tivesse usuário e senha, era só colocar aqui. Usuário e senha para fazer a autenticação lá dentro. O Tableau, nesse caso, é uma casca. Tudo está rodando dentro do Python, mas ele está fazendo a chamada lá dentro. Então, é importante que você faça a instalação lá dentro. Quando ele chamar esses códigos dentro do Tableau, já vai estar tudo instalado e ele vai executar nativamente. Como se fosse dentro do Jupyter, né, no caso. Responde a pergunta? Beleza. Tem quanto tempo ainda? 15 minutos. Como eu tinha falado para vocês, deixa eu abrir para vocês alguns projetos. E aí, o que vocês acharam da plataforma? Bem legal? Tipo, tem aplicabilidade, na opinião de vocês? Eu trabalho com isso já faz alguns anos, né? Eu tenho 21, então 16. Comecei a trabalhar com 16, né, com essa plataforma. E foi interessante que eu peguei uma época muito boa, porque não existia ainda mercado para isso aqui no Brasil. A Tableau estava ainda sendo inserida dentro do nosso mercado brasileiro e foi muito bom, porque eu fiz cursos oficiais, né, já comecei a me profissionalizar e, tipo assim, repentinamente, quando estourou isso no mercado, teoricamente já estava adiantado, né? A questão da certificação, ela foi um diferencial, tá? Já passei por algumas empresas como Johnson & Johnson, Red Bull, trabalhei na Accenture também, enfim... E sempre é importante você ter certificação, nada mais para você ter nada mais do que um atestado para dizer que você é certificado nessa plataforma, beleza? Que você tem experiência de uso. Acho que não vai rolar, né? Vou mostrar para vocês então alguns projetos, ok? Aqui eu tenho uma base de exemplo, tá? Enfim, quanto a cidade se desenvolveu, uma base de IBGE, ok? Posso fazer análise de vários filtros. Beleza. Aqui eu tenho uma análise então de IBGE.
beleza? Onde eu posso fazer análises para saber quanto minha cidade se desenvolveu, eu tenho filtros, tanto de região, estado, posso escolher municípios, posso escrever municípios se eu quiser, né? Educação também, quanto que a distribuição está na faculdade, enfim, a gente poderia fazer uma análise de cursos aqui, né? Enfim, análise de temperatura, quanto que a temperatura desde 1950 até 2016 ela foi evoluindo, e aqui eu vejo isso, a curva historicamente. Transportes também, né? Ações na Bolsa de Valores, distribuição de veículos registrados, ó. Distribuição de população por sexo. Tem muita aplicabilidade, tá? Isso aqui são coisas até básicas, não tem muita complexidade para fazer isso. A questão principal é quando você precisa fazer algo que a plataforma não oferece nativamente. Beleza? Bom, vou encerrar por aqui então. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, estou à disposição, beleza? Obrigado. O adesivo é para todo mundo, na real. Acho que o Heitor vai estar distribuído aí. Valeu. Beleza? Queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. O Tableau já é bem poderoso, eu queria saber o que você costuma usar do Python, quais libs você costuma usar para estender? Hoje ele faz forecasting, faz clusterização, enfim, ó. Só aproveitando o tempo aí disponível. Por exemplo, sei lá, nessa análise, se eu quisesse vir aqui e desse um forecast, rapidamente eu já tenho alguma coisa. A questão é que, assim, nesse caso ele está com uma evolução meio estranha, porque ele não consegue pegar variação. Mas você viria aqui, né, previsão, opções, e aqui faria a configuração do modelo, tá? Quero descrever esse modelo. Aqui ele já te traz todo o resumo e qual é o modelo que ele está utilizando para fazer essa análise, tá? Como você tinha falado, ele é bem poderoso, mas em algumas coisas pode ser que ele não te supra. Então é sempre importante você ter um plano B aí de tratativa, né? Por exemplo, clusterização. Aí eu vou falar, ó, quantos clusters eu quero dividir? Quero 4. Então, aqui ele já divide para você de maneira nativa, pegando de acordo com o comportamento, tá? E o legal é que, assim, em qualquer tipo de análise que você pode fazer isso, tanto evolutiva de modo temporal, dispersão, N possibilidades, tá? O que eu costumo usar bastante é a de análise de sentimento, né? Para texto, fazer tratativas, enfim, esse tipo de coisa. Quando eu não tenho dado tratado na fonte. Mais uma dúvida só, desculpa, eu tenho um pouco de dúvida quanto à performance do... Peraí, não tá vendo. Quanto à performance do Python no Tableau, porque vai ter que fazer uma transação de dados, né? Como é que funciona isso? Porque você faz uma chamada. A performance vai de acordo com os dados, tá? O Tableau hoje, ele suporta bastante... Valeu? Valeu. Só libera lá o Tableau hoje ele suporta, assim, bilhões de linhas, tá? A gente está falando de teras de informação, tá? Se o seu dado estiver bem estruturado na sua fonte, é interessante que você vai ter uma performance bem rápida. E, enfim, a performance vai de acordo com o nível de informação que você tem estruturado. Seria isso. Deixa eu mostrar para vocês agora alguns cases, tá? Mas é mais para vocês terem ideia, tá? Por exemplo, análise de crimes, tá? Tem aqui também o Procon. Só para vocês terem um pouco de ideia, né? Isso aqui é Tableau, beleza? Tudo interativo, tá? Básico, né, com dados do governo, né? Aqui eu tenho empresas mais reclamadas desde 2006. É tudo com Tableau.
Você arrasta o objeto da imagem, ele já vai armazenar numa pasta temporária. Sempre que você abrir, ele vai carregar. Tá? Acho que eu não tenho esse projeto aqui instalado, mas deixa eu mostrar ele, tentar abrir ele para você. Isso aqui é ele chamando dentro do serviço do Tableau, né, do Tableau Public, baixando a pasta de trabalho localmente. Ó, como vocês podem ver, tá? Aqui o painel criado, né? Depois de todo o trabalho de gráficos, de análises visuais, você faz a consolidação dos dados aqui dentro. Deixa só ele carregar o layout, né? O mapa, no caso, não pode ser carregado, né? Mas tudo isso aqui localmente, né? Isso aqui são objetos, ó. Tá vendo? De imagem que eu carrego aqui dentro. Se eu quiser vir aqui agora e colocar a imagem, é só escolher a imagem do navegador do meu computador e aí ele vai armazenar. Isso aqui são caixas de texto, tá vendo? Aqui são mini gráficos, por exemplo, ó. Enfim, bastante aplicabilidades aí. Legal, eu vou encerrar por agora, gente. Beleza? Valeu. Obrigado, então, Newton. Aqui é um pequeno presente de agradecimento. Opa.